Bem, o segundo vídeo acabou terminando de forma um pouco brusca, então eu vou retomar aqui um pouco agora esse finalzinho do vídeo 2, que é sobre essa perspectiva, as duas proposições feitas por esse grupo, pelos autores do pensamento decolonial, para ciências sociais latino-americanas. Então eu estava falando do primeiro ponto, né? O primeiro ponto é essa lógica da reestruturação das ciências sociais da América Latina para entender a América Latina e o mundo contemporâneo. É uma reestruturação que leva em consideração uma certa descolonização e uma certa pós-ocidentalização ou pós ou desocidentalização da lógica de pensar a realidade social. Não é? Ou seja, eles estão pedindo, esse é o segundo ponto, né? Eles estão propondo um giro decolonial, isso que eles estão chamando de um giro decolonial. Né? Não só nas ciências sociais, mas também nas instituições modernas, né? Que levam em consideração o tema do direito, a ideia da universalidade, né? Do conhecimento. Então, setores do direito, setores jurídicos, as próprias universidades, né? Setores ligados à questão da arte, da política, os intelectuais em geral precisam levar em consideração essa perspectiva. Né? Ou seja, o mundo do começo, desse comecinho do século XXI, né, ele precisa dessa decolonialidade. Né? Ou seja, essa decolonialidade é vista como o complemento do que foi a descolonização, né, que foi levada a cabo do século XIX, final do século XIX, início do século XX. Mas ela ainda não terminou. A gente precisa dar continuidade a essa descolonização com essa perspectiva de descolonizar o poder, o saber. Né? Ou seja, a decolonialidade ela é um processo de ressignificação, né, a longo prazo, né, que, enfim, não é só jurídico e político, é cultural, né, é intelectual, tem a ver com a perspectiva de produção do conhecimento, né, de valorização daquilo que nós produzimos aqui. Né. Então, os autores dizem, né, devemos entender que o capitalismo não é só um sistema econômico, né, e também não é só um sistema cultural. Né, ou seja, é uma rede global de poder, né, integrada por processos econômicos, políticos, culturais. Né? Ou seja, é um sistema societário global que envolve todas as dimensões da vida. Esses autores trabalham muito com essa perspectiva. Né? Então, esses autores, para a gente já encaminhar um pouco aqui para o final da nossa conversa, eu pensei que o conjunto dos vídeos desse em torno aí de 40 minutos no máximo, que é o tempo que vocês dariam conta de assistir essa aula com tranquilidade, penso eu, né? Então, indo mais para o final aqui, a gente já falou, de certa forma, quase uns 40 minutos, talvez eu passe um pouco mais agora, mas esse vídeo vai ser mais curto do que os outros, né? Eles estão falando muito na perspectiva de se pensar uma nova linguagem. Para quando produzir uma nova forma de conhecimento, é preciso pensar uma nova forma de linguagem. Né? Ou seja, encontrar novos conceitos, novas linguagens, que dê conta dessa complexidade, né? Que leve em conta a questão de gênero, classe, raça, sexualidade, né? O próprio conhecimento, né, a lógica da espiritualidade, os processos geopolíticos, os processos geoculturais, os processos geoeconômicos, ou seja, uma complexidade de fatores para entender a realidade que necessitam de uma nova linguagem, né, de novos conceitos, de novas maneiras de produzir conhecimento. Né? Conceitualizar as estruturas sociais, né, com uma nova linguagem significa também pensar um novo paradigma para a ciência social, né, que supere a lógica eurocêntrica herdada do século XIX. Né. Ou seja, nós precisamos hoje, a partir, né, desse grupo, né, pensar uma nova linguagem. Necessitamos de uma nova linguagem capaz de pensar os sistemas de poder como uma série de dispositivos heteronômicos vinculados em rede, ou seja, uma outra lógica de pensar que não é a lógica hierarquizada, mas sim a lógica em rede que vai configurar e reconstruir a partir dos mais variados elementos da realidade social um novo conhecimento a partir de uma nova linguagem, de um novo paradigma, que dialoguem com aquilo que foi produzido de forma crítica no século XIX, XX, mas esse século, início do século XXI exige uma nova linguagem, exige um novo paradigma. Não é? Então é um pouco esse o espírito
do texto. É com essa perspectiva que os autores escreveram esse prólogo desse livro importantíssimo, que nós vamos ter tempo de ler apenas dois capítulos, né, duas partes no nosso texto. Mas o importante é que quem tiver condições de dar sequência à leitura do livro, né, que chama O Giro Colonial, El Giro de Colonial, Reflexões para uma Universidade Epistêmica mais alá del Capitalismo Global, né, um texto que foi produzido, né, e publicado em Bogotá em 2007 e que continua ainda muito atual para entender a realidade contemporânea. Enfim, caros alunos, caras alunas, espero que vocês estejam bem. Um pouco do meu esforço de produzir esses vídeos é no sentido também da gente não parar a vida por conta do coronavírus, da gente sim, né, se precaver. Então eu faço também esse esforço pensando um pouco nessa questão de evitar que vocês peguem transporte público, se locomovam para a universidade dentro de Goiânia, e quem vem da região também metropolitana de Goiânia. Ou seja, esse contato, né, intenso deve ser evitado nesse primeiro momento. Então nós vamos continuar com as aulas remotas essa semana e na semana que vem. Então isso já está decidido pela reitoria. Então essa semana eu espero que vocês assistam esses 3 vídeos que eu produzi sobre a aula desse dia 17 de março. A aula da semana que vem, de 24 de março, vai ser feita da mesma maneira, né? Nós vamos trabalhar um outro texto também que vai começar a falar um pouquinho mais das ciências sociais na sociedade. A gente já vai entrar numa unidade, uma nova unidade na semana que vem. Eu vou mandar direito as informações. Mas em princípio o que eu espero de vocês é que vocês assistam esses vídeos sobre a aula, que vocês leiam a pontuação que eu mandei em PDF sobre o texto e que vocês me enviem até sexta-feira o relatório sobre a bibliografia do curso, tá certo? Então essa é a tarefa dessa semana, e para a semana que vem, né, eu vou produzir também vídeos e o conteúdo pontuado do texto em PDF, e vou esperar também na semana que vem o envio por vocês da questão no caso do fichamento, né? A partir da semana que vem é o terceiro texto da disciplina, a gente já começa a pedir o envio do fichamento, mas eu combino a semana que vem com vocês aí até sexta-feira, tá? E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, enfim, para fechar, se tiver dúvidas, tenho dúvidas, quero tirar alguma dúvida com relação ao texto. Naquele e-mail que nós estamos nos correspondendo, você manda as dúvidas que eu vou te responder por e-mail, naquele e-mail específico que eu mandei para a turma, tá certo? Esse vídeo provavelmente eu não vou conseguir mandar para vocês por e-mail. Eu estou postando ele no YouTube, na minha conta do YouTube, e eu vou mandar para vocês os endereços do YouTube. São 3 textos, um próximo de 19 minutos, outro de 16 minutos e esse com 8 minutos, tá certo? Muito obrigado e boa semana para vocês. Se cuidem aí, evitem, enfim, a mobilidade. Nesse momento é um momento de resguardo, mas continuem produzindo, lendo os textos das disciplinas, não parem, né? Não vamos perder o ritmo aí do nosso processo de estudo, principalmente aqui na nossa disciplina de Sociologia Latino-Americana, tá certo? Um grande abraço e boa semana para vocês.